Eu sou o Dr. Fabiano Quarto Martins e nos próximos 20 minutos eu vou trazer para vocês as coisas muito interessantes de 10 novos guidelines. Vamos ver se eu consigo fazer isso em 20 minutos. Um dos guidelines de maior impacto desse ano foi o da insuficiência cardíaca. O que teve de diferente nesse guidelines? Teve a confirmação da sacubitril/valsartana como droga de primeira linha no tratamento da insuficiência cardíaca e teve o acréscimo das gliflosinas. Então como que ficou? Drogas de primeira linha para tratamento da insuficiência cardíaca. IECA, ou BRA ou sacubitril/valsartana. Não vai associar essas drogas, vai utilizar uma delas. E lembrando que na transição do IECA para o sacubitril/valsartana ou do sacubitril/valsartana para o IECA ou para o BRA, tem que dar um intervalo de 3 dias para diminuir o risco de angioedema. Aí depois dessas drogas aí, nós temos os beta-bloqueadores. Evidentemente que não são todos os beta-bloqueadores. Vai ser o carvedilol, o bisoprolol e o succinato de metoprolol. Depois a espironolactona e, por fim, as gliflosinas, os inibidores da sódio-glicose transporter 2. E aí entra a dapagliflozina, a empagliflozina e a canagliflozina. A classificação da insuficiência cardíaca em relação à fração de ejeção sempre foi muito controversa, sempre foi muito confusa. Nesse guidelines, a classificação foi a seguinte: guardem esses dois números, 40% e 50%. Então, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida é aquela de 40% para baixo de fração de ejeção. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada é aquela que o paciente tinha a fração de ejeção reduzida e com o tratamento a fração de ejeção ficou acima de 40%, mas inicialmente era reduzida. Tem a insuficiência cardíaca com a fração de ejeção levemente reduzida, entre 41% e 49%. Por isso que eu falei para guardar esses dois números, 40 e 50. Então, entre 41 e 49%, fração de ejeção levemente reduzida, e de 50% para cima, fração de ejeção normal, mas com aumento das pressões de enchimento ventricular esquerdo. Então tem sim insuficiência cardíaca. Uma classificação só tem importância se ela tiver utilidade prática. Os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida vão receber todas as drogas de primeira linha. Fração de ejeção melhorada, você vai manter aquele tratamento que conseguiu melhorar a fração de ejeção. Não vai suspender nada porque o paciente melhorou, vai manter. Fração de ejeção levemente reduzida também vai utilizar todas as drogas de primeira linha. E para a fração de ejeção normal, não há evidência de que o uso de beta-bloqueador reduz a progressão da doença, reduz a internação, reduz a mortalidade. Pessoal, não é que está errado usar o beta-bloqueador para esses pacientes, não. Mas é porque esse guidelines trabalha com evidência científica. E nesse quadro aí do lado estão aí as doses, eu separei um exemplo de cada uma das classes farmacológicas, então você dá o print aí. Deixa eu dar um sorriso para você dar o print. Muito bem. Só atenção com a dose do Entresto. A dose do Entresto pode ser metade dessa dose aí de 49,51 se o paciente for um paciente hipotenso, com pressão arterial baixa, mas o ideal é começar com essa dose aí. Esse guideline de pancreatite aguda é de 2018, mas é o mais atual, é o último, é o que está valendo até hoje. Também teve algumas diferenças, principalmente em relação à hidratação venosa e à dieta. A hidratação venosa antigamente fazia o seguinte: 1 a 2 litros de cristalóide na hora que fazia o diagnóstico rápido e depois 250 ml por hora. A indicação atual é diferente. A indicação atual é fazer hidratação venosa com cristalóide, tanto faz qual cristalóide, não se demonstrou superioridade do Ringer lactato em relação ao soro fisiológico ou ao Ringer simples, mas é guiada por metas. Hidratação venosa guiada por metas diminui o risco de congestão pulmonar, de edema agudo de pulmão. E essas metas são as seguintes: tem que diminuir a ureia e diminuir o hematócrito. Porque se eu hidrato e diminuo a ureia e diminuo o hematócrito, quer dizer que aquele líquido que eu estou infundindo está ficando no vaso e está expandindo. Se não estiver caindo o hematócrito, esse líquido está extravasando, então eu vou continuar hidratando mais até que eu consiga diluir a ureia e diluir o hematócrito, e aí você vai dosando aí ureia e hematócrito a cada 4, 6, 8 horas, da forma como você achar conveniente. A outra meta é diurese, esse paciente tem que urinar mais que meio ml por quilo por hora.
Se ele tiver chegado o taquicárdico, tem que diminuir essa frequência cardíaca abaixo de 100. Se ele tiver chegado o hipotenso, tem que elevar essa pressão arterial acima de 65 milímetros de mercúrio. E nada de fazer tomografia quando esse paciente chega no pronto-socorro. Tomografia na pancreatite aguda, se você já tem o diagnóstico, dor abdominal, amilase e lipase elevadas, a tomografia vai ser depois de 72 horas. Um dos erros mais comuns na pancreatite aguda é fazer a tomografia precoce. Serve para nada, você só vai jogar contraste para o paciente, aumentar o risco de insuficiência renal e radiar o paciente à toa, sendo que você vai ter que repetir isso depois. Antigamente, um paciente com pancreatite aguda ficava em dieta zero. Todo mundo com pancreatite aguda ficava em dieta zero. Agora não. A dieta zero, ela não está indicada nas pancreatites leves. Pancreatite leve, dieta oral liberada. Não precisa comer esse prato aí que meu filho comeu hoje no almoço, mas pode liberar a dieta para o seu paciente. Já aqueles pacientes que têm uma pancreatite de moderada a grave, passar sonda nasentérica e começar a dieta. Não precisa mais, como era antigamente, passar a sonda por endoscopia e colocar distal, depois do ângulo de Trites. Não, passa a sonda às cegas mesmo, radiografa, está no estômago ou está no duodeno, tanto faz, pode começar a dieta e pode ser qualquer tipo de dieta, não precisa ser aquela dieta oligomérica nem a dieta monomérica. A nutrição parenteral total a gente evita, porque aumenta muito o risco de infecção, só mesmo para aquele paciente que está com ilho paralítico e que está inviável você fazer a dieta enteral para ele. Um dos erros mais gritantes no tratamento da pancreatite aguda é o uso de antibiótico profilático. Pancreatite aguda é uma doença inflamatória. Antibiótico não reduz mortalidade e pode até aumentar a mortalidade a médio prazo por conta de infecções fúngicas. O Guidelines recomenda não se usar antibiótico precoce na pancreatite aguda. Essa é a 9ª edição do Guidelines do CHEST sobre tromboembolismo venoso e é gigantesca, são mais de 150 páginas. E os novos anticoagulantes orais são as melhores drogas, são superiores à varfarina, são superiores à heparina, são superiores à heparina de baixo peso molecular. Então, preferencialmente, o tratamento do tromboembolismo venoso, quer seja trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, vai ser com a rivaroxabana, ou a apixabana, ou a edoxabana por 3 meses de tratamento. Gente, esse Guidelines é gigante, eu não vou ficar falando tudo aqui não. A proposta aqui é falar de 10 Guidelines em 20 minutos, então eu vou pegar algumas coisas só de cada Guidelines. E tem uma coisa interessante nesse Guidelines aí do CHEST, que é em relação ao paciente que tem um câncer gastrointestinal luminal, ou seja, não é um tumor de fígado, não é um tumor de pâncreas, é um tumor que está ali, um tumor gástrico, um tumor intestinal luminal e que tem um risco de sangramento maior, mas que faz um tromboembolismo venoso, como a síndrome paraneoplásica. Nesse caso, a apixabana e a enoxaparina são as drogas mais seguras em relação ao risco de sangramento. São mais seguros do que os outros 9 anticoagulantes orais, do que a heparina e do que a varfarina. Esse Guidelines é sobre como conduzir o paciente cardiopata quando ele precisa ser submetido a uma cirurgia não cardíaca. Então, os pacientes que têm doença cardiovascular documentada ou que têm um alto risco para doença cardiovascular, a gente deve dosar a troponina antes da cirurgia e depois da cirurgia, para a gente ter como era o basal e saber se ele não fez um infarto ali perioperatório. Como saber se o paciente é de alto risco cardiovascular? Calculadora. Usa a calculadora da Associação Americana de Cardiologia. Diabetes e cardiopatia andam juntos, andam coladas. Então, no paciente cardiopata e diabético que vai ser submetido a um tratamento cirúrgico eletivo, se ele tiver com a hemoglobina glicada maior que 8,5, se possível, suspende esse procedimento cirúrgico eletivo, melhora essa hemoglobina glicada e opera depois. Um paciente hipertenso que está usando o IECA ou BRA e vai ser submetido a um tratamento cirúrgico, a gente suspende o IECA e BRA só no dia da cirurgia mesmo. Mas se for um paciente com insuficiência cardíaca, você mantém o IECA e BRA. Vai suspender só o tempo de fazer a dieta para a cirurgia e quando tiver liberado para ele voltar a realimentar, ele já pode voltar a tomar o medicamento dele, o IECA ou o BRA dele. No caso das glifosinas, as glifosinas estão sendo muito utilizadas aí para os pacientes cardiopatas. E aí tem que suspender pelo menos 3 dias antes do procedimento cirúrgico. Em 1989, saiu o primeiro Guidelines em que a United States Preventive Services Task Force indicou o AS como profilaxia primária
para a doença arterial coronariana. Já mudou muito, às vezes havia indicação, às vezes não havia. Então, esse aqui é o mais atual. E a tendência é não se usar o AS para profilaxia primária de doença arterial coronariana. Então quer dizer que não usa mais AS para prevenção primária de doença arterial coronariana? Praticamente não. O guideline anterior já falava que acima de 70 anos não tinha muito benefício e agora baixou ainda mais a idade. Acima de 60 anos, o paciente que não usa AS e você vai começar o AS no intuito de prevenir doença arterial coronariana, doença cerebrovascular, o risco de sangramento é maior do que o benefício que o AS pode trazer para esse paciente. Mas se o paciente tiver um risco cardiovascular elevado, aí você pode considerar sim o uso do AS. Apesar de que estatina e controle da pressão arterial se mostraram mais benéficos do que o AS. E como que eu vou saber o risco cardiovascular do meu paciente? Pega a calculadora, gente. Tem no celular da gente, tem essas calculadoras. Pega a calculadora do Colégio Americano, da Associação Americana de Cardiologia, que tá aí o link aí para vocês, o endereço aí para vocês, e joga lá os dados na calculadora. Se esse paciente tiver um risco cardiovascular para os próximos 10 anos menor que 10%, esquece, não tem indicação de AS para esse paciente. Olha, tá dureza gravar essa aula, hein? Tá gostando da aula? Então deixa seu like aí, inscreva-se no canal e mande o link para os seus amigos. Eita, que agora é assunto polêmico. Mas o que eu vou falar aqui não é opinião minha, não. O que eu vou falar aqui são as recomendações da United States Preventive Services Task Force, publicados no JAMA. Duas instituições muito tradicionais, muito respeitadas, muito éticas e de muito rigor científico. Esse guidelines ele é específico para prevenção de câncer e prevenção de risco cardiovascular, diminuição do risco cardiovascular em pacientes, em pessoas que recebem suplementação com vitaminas e minerais. E quais são as evidências científicas e quais são as recomendações do guidelines? Suplementação de vitamina D, suplementação de vitamina E não reduzem o risco de câncer e não reduzem o risco de doença cardiovascular nesses pacientes. A vitamina E não tem nenhuma contraindicação absoluta pelo guidelines, mas a vitamina D, o guidelines recomenda não fazer a suplementação, recomenda contrafazer a suplementação, porque aumenta o risco de câncer de pulmão. Sem falar que níveis elevados de vitamina D aumentam também cálculo renal, lesão renal aguda. Quanto à suplementação de minerais, o guidelines não recomenda nem contra nem a favor, não foi encontrado nenhum benefício de redução de neoplasia e de diminuição do risco cardiovascular com a suplementação de minerais, mas também não houve nenhum risco significativamente elevado. Atenção para uma coisa, esse guidelines ele é específico para risco de neoplasia e risco cardiovascular. Esse guidelines não se aplica a pessoas com deficiências dessas substâncias, com pessoas desnutridas e com pessoas que precisam fazer a suplementação por causa de, por exemplo, uma doença de base. O diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico ele é clínico na maioria das vezes. E o paciente não tiver sinais de alarme, ou seja, não tem emagrecimento não intencional, não tem disfagia, não tem vômitos incoercíveis, não tem anemia, não tem nada disso, não precisa fazer endoscopia, vai direto para o tratamento inibidor de bomba de prótons durante 8 semanas. Sugiro aí o pantoprazol 40 mg, 30 minutos antes do café da manhã. Quando então fazer endoscopia? Quando tiver sinais de alarme, aí tem que fazer endoscopia. Ou quando o paciente não está melhorando com o tratamento. Mas, gente, cuidado com esse não está melhorando com o tratamento. Muitas vezes o paciente não está melhorando no tratamento porque não está tomando o medicamento da maneira correta, que é a causa mais comum de refratariedade. Ele tem que ser tomado entre 30 e 60 minutos antes do café da manhã, qualquer que seja o IBP, talvez com exceção do dexlansoprazol. E se o paciente melhorou com o tratamento, terminaram as 8 semanas e teve recorrência dos sintomas, aí sim faz a endoscopia. E se a endoscopia for normal, aí vai para a manometria esofágica, para a pH-metria esofágica. As medidas comportamentais para a doença do refluxo recomendadas pelo guideline são perda de peso e cessação do tabagismo. Ponto final. Em relação à elevação da cabeceira, só no paciente que tem sintomas noturnos. Em relação à dieta, é individualizada, cada paciente vai identificar os alimentos que dão sintomas e suspender esses alimentos por conta própria, não tem dieta padrão.
Esse guidelines é muito bacana, que fala sobre o risco do uso prolongado dos inibidores de bomba. São poucos os pacientes que precisam fazer uso prolongado dos inibidores de bomba. São aqueles pacientes com doença do refluxo complicada, com esofagites graves, aqueles pacientes com esôfago de Barrett, que tem o risco aumentado de adenocarcinoma de esôfago, aqueles pacientes com esofagite eosinofílica, que se suspender o IBP vai estenosar o esôfago, e aqueles pacientes que têm que usar o IBP como proteção gástrica porque estão usando anti-inflamatórios não esteroidais. Fora isso, tem que suspender, os IBPs aumentam o risco de pneumonia, os IBPs dão hipomagnesemia, dão osteoporose, só que você não pode suspender de uma vez, não. Então, a recomendação do Guidelines é, por exemplo, se usa 40 mg de pantoprazol, você reduz para 20. No mês seguinte, você coloca 20 de 2 em 2 dias, até você conseguir ir espaçando cada vez mais o uso e suspender. Então vamos exercitar isso aí, medicina baseada em evidência, medicina com ética, medicina com segurança, suspender os IBPs indevidos. Foi publicado também esse ano o Consenso de Hipertensão Portal, que eu vou pegar um pequeno pedacinho dele que fala da hemorragia digestiva alta varicosa. A hemorragia digestiva alta varicosa, quando você suspeita, o paciente chega no pronto-socorro com hemorragia digestiva e ele tem diagnóstico de cirrose ou ele tem estigmas de hepatopatia, você já tem que começar o tratamento como se fosse hemorragia varicosa e depois da endoscopia você vai ter certeza do seu diagnóstico. Então, chegou no hospital, você já pode fazer uma das drogas que diminui a mortalidade, que aí pode ser a terlipressina ou o octreotide ou a somatostatina. A ceftriaxone, pode usar outros antibióticos também, mas eu sugiro a ceftriaxone, que todo lugar tem. Ceftriaxona já de cara. E esse paciente vai receber o omeprazol, apesar de que o omeprazol não reduz mortalidade, a gente pode fazer. Endoscopia digestiva alta reduz mortalidade na hemorragia varicosa. Então ela tem que ser feita nas primeiras 12 horas. Fez endoscopia, fez a ligadura elástica, imediatamente suspende o omeprazol. Nosso último Guidelines é a revisão da Surviving Sepsis Campaign. Mantiveram a recomendação de Ringer lactato 30 ml por quilo, mas deixou de ser uma recomendação forte, passou a ser uma recomendação fraca. 30 ml de Ringer lactato por quilo para fazer a expansão nas primeiras 3 horas, mas não perder muito tempo para começar a droga vasoativa. Então, se o paciente não está respondendo, já inicia a droga vasoativa. E o que mudou nesse guidelines atual é que eles recomendam que a droga vasoativa pode ser iniciada na veia periférica. Só lembrando, tá? Droga vasoativa em veia periférica tem que ser uma veia calibrosa, evitar distal, fazer mais proximal e, assim que possível, já funcionar uma profunda para começar a veia profunda. Lá no Classroom tem o detalhamento de tudo sobre as aminas vasoativas. Começa com noradrenalina e depois passa para vasopressina, se não responder a noradrenalina, e se não responder a vasopressina junto com a noradrenalina, já entra com corticoide, hidrocortisona, 50 mg EV de 6 em 6 horas ou 200 mg diluído para fazer em 24 horas em infusão contínua, porque esse paciente faz ali mesmo uma insuficiência suprarrenal durante o quadro de choque séptico. A dose de noradrenalina para a gente considerar que não está respondendo e começar a vasopressina não é uma dose muito alta não, viu pessoal? Então olha só, para um paciente de 50 quilos, com 11 ml hora você, de noradrenalina numa solução de 4 ampolas para 250, que é a solução padrão que a gente mais usa mesmo, essa dose aí já é 0,25 microgramas por quilo por minuto. Então para associar a vasopressina é entre 0,25 e 0,5 microgramas por quilo por minuto, que num paciente de 50 quilos vai dar algo em torno de 11 a 22 ml hora. Num paciente de 60 quilos, algo entre 14 e 28 ml hora. Num paciente de 70 quilos, 16 ml hora já pode começar. Nesse Guidelines novo permanece a indicação de antibiótico na primeira hora após a coleta de culturas. Se for atrasar para coletar cultura, começa o antibiótico logo. Se você não tiver a cultura disponível, começa logo. O que mudou é que já era uma coisa que incomodava muito os infectologistas. O que a recomendação agora do Guidelines é de você tentar achar o foco mais provável e fazer antibiótico terapia guiada, direcionada para o foco mais provável, ao invés de fazer uma terapia empírica de amplo espectro. Acabou meu tempo. Gostou da aula? Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, manda esse link para os seus amigos e venha ser um assinante do Classroom.
todos esses guidelines, alguns já foram publicados no Classroom, outros serão publicados nas próximas semanas. E se você gostou, entre em contato com a gente e venha ser um assinante.